Olá, turma, tudo bem? Gente, hoje nós vamos dar continuidade com a resolução das questões da prova do Colégio Militar de BH do ano de 2022 e hoje nós vamos responder a nossa sétima questão, que é a questão 22 da prova de vocês, beleza? Então vamos lá para a questão. Bom, aqui nós temos uma tirinha com uma história em quadrinho da personagem Mafalda. A Mafalda, ela é uma personagem bastante conhecida e ela é muito abordada em sala de aula. Por quê? Porque a Mafalda, ela trata sobre questões relevantes para a sociedade, ou seja, questões importantes para a sociedade. Ela sempre fala sobre política, ela fala sobre meio ambiente, sobre questões sociais. Então, ela sempre quer que tudo termine bem, que tudo fique em paz, tudo fique bonitinho, certo? Então, ela é muito tratada nas provas, em várias provas de vestibular, certo? E hoje nós temos aqui uma tirinha, né? Aqui nós temos a mãe da Mafalda falando aqui para ela, ela tá aqui fechando a porta, tá saindo de casa, né? Aí ela fala: vou ao mercado e já volto. Não abra a porta para ninguém, mesmo que a pessoa insista. Aí a Mafaldinha fala: tudo bem. No segundo quadrinho aqui, nós temos a mãe dela, aqui apertando o elevador. Depois ela tá aqui aguardando o elevador. Aguardando aqui o elevador. E quando o elevador, ela abre a porta do elevador, a filha dela, a Mafaldinha, grita: mamãe! Ela vai olhar para ver o que é, né? E se for a felicidade? Bom, ela quer dizer: e se a felicidade bater na nossa porta, mãe? O que eu faço? Eu abro? Claro, né, gente, que aqui ela falou no sentido conotativo, ou seja, no sentido figurado. Claro, né, que é diferente. Nós temos o sentido conotativo e nós temos também o denotativo. O conotativo é o sentido figurado, enquanto o denotativo é o sentido real. Aqui ela usou o sentido conotativo, que é o sentido figurado, certo? Então, vamos lá para o comando da questão. Bom, essa questão, ela trata sobre o quê? Sobre sinais de pontuação. Então, é muito importante, gente, vocês saberem quais são os sinais de pontuação e a maneira deles, como é que eles são usados corretamente nas frases, certo? A respeito dos sinais de pontuação utilizados nos quadrinhos da Mafalda, no texto lá no quadrinho, é correto afirmar que, aqui no item A, no primeiro quadrinho, a vírgula foi empregada de maneira incorreta. Vamos ver lá no primeiro quadrinho se essa vírgula foi utilizada de maneira incorreta. Bora lá. Tá aqui a vírgula. Vou colocar aqui um marca-textozinho aqui. Vou dar aqui a cor. Bom, aqui, né, nós temos aqui a vírgula. E tá dizendo, tá afirmando lá que essa vírgula ela foi utilizada de maneira incorreta. Então, gente, isso aqui tá errado, tá? Essa vírgula ela foi usada de maneira correta. Por quê? Porque ela tá separando aqui uma conjunção concessiva. As conjunções concessivas são aquelas que dão uma ideia de oposição. O mesmo que embora. Então, essas conjunções, elas sempre são separadas entre vírgulas. Portanto, essa vírgula aqui está corretíssima, certo? Então, aqui não tá errado aqui, que a vírgula ela foi utilizada de maneira incorreta. Não incorreta, como diz aqui a questão, a alternativa. E tem mais ainda. Tal pontuação deve ser substituída por 2 pontos. Bora lá. Então, aqui, se eu utilizasse aqui, no lugar dessa vírgula, se eu utilizasse aqui os 2 pontos. Se eu utilizasse os 2 pontos, seria pior ainda. Por quê? Porque os 2 pontos, para quê?
Quando eu vou utilizar os dois pontos? Os dois pontos, eu vou utilizá-los para quê? Para, logo em seguida, eu ali citar uma explicação sobre o que foi dito anteriormente. Ou para eu citar ali uma enumeração. Por exemplo, no caso da enumeração, João comeu várias frutas. Vou colocar ali 2 pontos. Aí, logo em seguida, mamão, banana, maçã. Ali eu ali coloquei uma sequência de enumeração, certo? Então, gente, o item A lá que fala que tanto da vírgula quanto se colocar os 2 pontos, tá totalmente errado, beleza? E o item B? Se fossem adicionadas reticências no final da fala da menina Mafalda no primeiro quadrinho, haveria alteração da ideia central. Vamos lá. Aqui, né? Se eu utilizasse aqui, no lugar desse ponto, se eu utilizasse aqui reticência. A reticência são os 3 pontinhos. Esses três pontinhos, eles dão uma ideia de continuidade. Como assim? Se ela falasse tudo bem, como se ela fosse continuar, dar continuidade à fala dela, beleza? Então, isso, se ela fosse continuar, não mudaria. Essas reticências não mudam o sentido da frase, beleza? Então, o item B também está incorreto. E o item C? A pontuação utilizada no balão do 4º quadrinho sugere que a personagem Mafalda gritou para que sua mãe pudesse ouvi-la. Vamos lá para o 4º quadrinho. Tá aqui, né? Tá dizendo aqui que essa exclamação, né, utilizada aqui no 4º quadrinho, tá aqui, que essa exclamação dão a ideia de que a personagem gritou com a mãe dela. Sim, ela gritou aqui, mamãe. Tanto que eu não sei se vocês conseguem perceber que as letras aqui dela falando mamãe estão maiores em relação às outras frases aqui dos outros balões, porque é para enfatizar isso, essa ideia de que ela gritou, certo? Então, o item C está correto. Mas nós vamos lá para as outras alternativas. Aqui. Para que o humor da tirinha seja mantido, a fala do último quadrinho deve estar entre aspas ou entre parênteses. Vamos lá para o último quadrinho. Está dizendo aqui, né, que se colocar aqui no último quadrinho essa fala da Mafalda entre aspas ou entre parênteses, que é isso que traria humor a essa história em quadrinho. É claro que não, né? Isso aqui não tem nada a ver. Até porque se eu utilizar aqui aspas, as aspas, elas servem para quê? Elas servem ali para eu colocar uma citação direta, ou seja, eu vou colocar ali no texto, eu vou colocar uma citação direta, algo que um autor falou na íntegra, certo? Então, isso aqui não tem nada a ver com humor no quadrinho, beleza? Então, o item D também está incorreto. E o item E, no último quadrinho, o ponto de interrogação presente na fala de Mafalda pode ser substituído pelo ponto final sem que haja alteração de sentido no texto. Olha, ela está dizendo, o item E está dizendo aqui, se eu trocar, né, essa interrogação por um ponto final, não vai alterar o sentido na fala. Com certeza vai alterar, né, gente? Até porque, para quê? Se eu colocar ali um ponto final, a frase ela vai se tornar uma frase afirmativa, não uma frase interrogativa como tá aqui a interrogação, certo? Que ela está perguntando para a mãe dela, né? E se for a felicidade? Certo? Então, ali mudaria totalmente o sentido do texto. Beleza, gente? Então, o item E também está incorreto. E a nossa alternativa correta qual é? É a letra C. Então, vocês viram como é importante vocês terem o domínio, terem o conhecimento dos sinais,
da interrogação, do ponto, das reticências, ponto e vírgula, isso aqui, e isso é muito importante vocês terem conhecimento para vocês conseguirem resolver no dia da prova de vocês esses tipos de questões, certo, gente? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje e até a nossa próxima aula.